Apareceu para vocês, inclusive, aí, não foi? Tá gravando aí, REC? Amados, como nós estamos iniciando mais uma matéria ou mais um livro a ser estudado, né? Porque o curso, a proposta é estudar todos os 66 livros da Bíblia, um por um, tá? E como nós temos também sempre novos alunos, né? Além do André, meu xará, que está começando, tem outros irmãos que não estão participando ao vivo, mas tem também iniciado agora, estão iniciando agora, melhor dizendo, né? E graças a Deus toda a matéria, cada 3, 4 semanas sempre tem alunos novos. Compartilhe à vontade, façam um convite, amigos e conhecidos de vocês, tá bom? Compartilhe à vontade essas aulas, não tem problema, elas ficam publicada, né, e aberta lá no YouTube, então pode compartilhar à vontade, não tem problema, não é restrito apenas aos alunos, tá? A diferença é que vocês têm o grupo, né, de estudo, tem um professor à disposição, terá o certificado no final do curso, mas o meu intuito é que nós possamos alcançar tantas pessoas forem possíveis, né, com o conteúdo da Palavra de Deus, o estudo teológico, e assim, eu conto com vocês para replicar isso nas redes sociais de vocês, aí nos contatos, amigos, tá bom? Não só convidando para o curso, né, mas também replicando o conteúdo, meus amados. Tá bom? Vamos fazer isso. Então, como está começando hoje, né, outros alunos, eu quero falar desses livros, que são os livros que eu tenho recomendado desde a primeira aula, desde Gênesis, tá? E esses livros, eles vão ser úteis para vocês, serão úteis para vocês em todo o curso, né? Alguns alunos já têm, outros ainda não, mas atente para adquiri-lo, ó. Entendendo o Antigo Testamento, de Raymond Brown. Este é o livro onde eu pego alguns esboços para montar as aulas para vocês, tá? Um dos livros, né? Lógico, tem diversos outros. Mas esse aqui é uma base que eu pego, tá? Este e este aqui, ó. Tá? Guia Fácil para Entender a Bíblia. Esses dois livros, eles serão de grande utilidade para vocês durante todo o curso, não é só um livro. E aí eu disponibilizei para vocês no grupo, né, o livro digital do comentário de Ruth, porque hoje nós vamos iniciar o estudo do livro de Ruth, né? Então é a sequência mesmo que está na Bíblia, nós vamos estudar naquela mesma sequência. Nós estudamos, então, a semana passada encerramos, acho que foram 3 aulinhas, né, 3 ou 4. Aproveitem, porque está tudo muito rápido, né? A gente não tem tanto tempo, eu não posso prolongar, senão nós vamos ficar aí mais do que proposto, né? A nossa proposta serão 2 anos de curso, né? 24 meses. Então, 66 livros, eu preciso estar me organizando, reduzindo alguns. Vocês não se limitem a essas aulas, pesquisem, leiam, aproveitem o grupo lá para perguntar, para que a gente possa estar dando mais conteúdo para vocês, né? Fora aqui da aula, ao vivo, e até o próprio conteúdo disposto. Além de tudo isso, para que a gente possa, eu estou à disposição de vocês todos os dias da semana, ou seja, de segunda a sexta, né? 10 horas diárias, das 10 da manhã às 18 horas, todos os dias, para dar o suporte, para dar para vocês aí mais conteúdo e explicação. Então, aproveitem, tá, amados? Todas essa estrutura que nós temos e o que nós disponibilizamos. Tudo isso é incluso no curso, tá? À disposição de vocês. Então, bora lá. Isso aqui, tá vendo? Eu sou aluno e eu faço isso aqui. Eu recomendo que vocês façam, ó. Anotações, tá? Anotações. Então, caderninho na mão, lápis, caneta, Bíblia também aí, que a gente vai acompanhar. É o material básico para fazer esse curso. Então, façam igual eu. Eu tenho uma agenda aqui, ó. Com certeza ela não vai dar conta, né? Vou ter que recorrer a outras. Mas aqui tem o estudo, vai ficar o estudo de todo o curso, né? Nessas anotações. Então, a gente já tem aqui, inclusive, alguma coisa proveitosa para pesquisa futuras, tá? Anotações, a gente tem registro aqui do que nós estudamos, porque guardar tudo na memória, amados, é muito difícil. Nem eu, nem vocês, eu acho que ninguém consegue guardar 100% daquilo que ouvimos, daquilo que assistimos, né, vemos, e daquilo que participamos. Então, esses registros, eles são excelentes para que a gente possa recorrer a eles, e aí a gente revê, relembra. São recursos simples, mas lancem mão dele, né? Utilizem eles, que vocês vão ter mais proveito no curso. Essas são as recomendações iniciais. Vamos lá, então, pegar o livro de Ruth, 4 capítulos só, não é possível que até semana que vem vocês não leram 4 capítulos. 4 capítulos numa sentada. Sentou na cadeira, leu 4 capítulos, levantou. Coisa rapidinha, né? E não vale dividir não, viu?
aí o casal aí, porque os casais têm esse negócio, você lê 2, eu leio 2. Não, cada um lê o seu 4 capítulos. Porque esses irmãos são terríveis, né? Então, essas coisas aí é uma só carne, para outras não, né? Então vamos lá, cada um, aluno, lê os 4 capítulos do livro de Ruth, só nessa leitura simples mesmo, leitura, lógico, prestando atenção nas expressões, tudo, mas não é uma coisa assim, ler e pesquisar. Leitura, leia o livro de Ruth, tá certo? Que isso já vai ajudar na narrativa para que vocês possam acrescentar mais informação ainda. Então vamos lá, livro de Ruth, né? Nós vamos estudar. Eu coloquei aqui, ó, um título, né? A recompensa de uma refugiada. E aí vocês vão entender o porquê que eu estou colocando esse título aí, tá? Então, livro de Ruth, né? Eu coloquei um título aqui, a recompensa de uma refugiada. Tá? Se vocês quiserem anotar, a gente começa com aquelas perguntas básicas de todo o livro. Isso aqui vai ser uma praxe, né? Vai ser um hábito nosso, todo o começo do livro, essas perguntas, alguns já estão acostumados. Quem escreveu o livro de Ruth? Quem é o autor? É desconhecido, não se sabe quem foi o autor. Então, o autor, desconhecido. O que escreveu, né? O que escreveu? Uma história de lealdade, tá bom? Então, o livro de Ruth é uma história de lealdade. Quando escreveu? Qual foi o período histórico que foi escrito? Na época dos juízes. Então, esse livro ele foi escrito na época dos juízes. Alguns entendem, alguns até pensam que foi lá no capítulo 6, mais ou menos, na época de Gideão, onde havia uma grande fome em todo Israel, né? Porque elas fugiram. Aliás, Noemi, junto com a sua família, foge de Belém, né, lá de Judá, e vai lá para Moabe. Depois elas voltam, a gente vai ver isso na história. Então, porque havia uma grande fome. Outros entendem que foi a partir do capítulo 17 até o 21 do livro de Juízes. Esse período que se deu a história, então, de Ruth, tá bom? Um grande declínio espiritual, né, isso nós estudamos na aula passada, no final do livro de Juízes, um grande declínio espiritual que houve na época dos juízes, né, lá no capítulo final, nos capítulos finais, onde moralmente, espiritualmente, socialmente, estava muito prejudicada toda a nação de Israel, tá? E aí, nesse contexto histórico, essa família foge, então, né, desse contexto de fome, esse contexto de declínio espiritual, e vai para Moabe. Então, se dá nesse período aí, tá? Quando foi escrito. Por que ele foi escrito? Para mostrar que quando uma sociedade, ou seja, toda a nação de Israel, abandona a Deus, o compromisso individual é honrado. Então, também há esse motivo porque esse livro foi escrito, tá? Para mostrar que quando toda uma sociedade abandona a Deus, é possível individualmente honrarmos a Deus. Isso é algo a ser observado e eu acho muito interessante e válido, inclusive, para a nossa vida. Amados, a gente não pode se conformar ou justificar, né, com situações coletivas e fazendo disso uma desculpa para que a gente também não corresponda, tá certo, à vontade de Deus. Eu posso até estar numa igreja que, sabe, deixa a desejar com algumas coisas. Eu posso até estar em uma sociedade que assim é corrupta. Eu posso até conviver no meio de uma família, eu sendo membro da família, mas aquela família não ama a Deus. Eu posso estar num ambiente hostil a Deus, num trabalho, numa vizinhança, enfim. Eu posso estar num contexto onde seja desfavorável para que eu sirva a Deus. Mas isso não deve ser desculpa para que eu possa honrar a Deus e com certeza Deus também vai me honrar nesse contexto. Isso aconteceu em toda a história do cristianismo. Aliás, a igreja me parece que ela é muito mais purificada, há muito mais crentes verdadeiros, sinceros, maduros, em meio a adversidades. A gente vê isso, inclusive, desde lá do Êxodo. O povo ele era escravizado, o povo era perseguido, mas crescia. A história da igreja, nos primeiros 300 anos, onde a igreja foi perseguida, muitos irmãos foram mortos, torturados, mas a igreja não parava de crescer. Hoje em dia não é diferente. Nos países, por exemplo, comunistas, Coreia do Norte, alguns países onde o Estado Islâmico domina, a gente vê uma perseguição muito grande contra os cristãos, contra os discípulos de Cristo. E, a despeito disso, apesar de toda essa dificuldade, é encontrado nesses ambientes mais fidelidade a Deus, pessoas mais sinceras,
gente que amam a Cristo a ponto de arriscarem e dar a sua vida, né, e confessar Jesus face à morte. Então a gente percebe que quanto mais adversidades nós temos, na verdade, mais oportunidade nós temos de estar mostrando a nossa maturidade, o nosso amor a Cristo. Tá? Então, essa é a questão. E esse livro foi escrito, é um dos motivos, né? Esse é um deles, que, embora a sociedade, Israel, estava todo afastado de Deus, todo desviado, mas havia, como sempre há, amados, remanescentes. Né? O Elias, ele teve a ideia de que muitos têm, né? Ou só eu sou fiel a Deus, só sobrou eu, só eu prego a verdade. Aquela conversa que a gente já conhece, né? E aí Deus disse, que isso, rapaz? Se Deus fosse cearense, que é isso, macho? Poxa, claro que não. Tem uns 7.000 aí que não dobraram o joelho, né? É negócio de Elias, só eu sobrou. Sobrou nada, tem um bocado de gente aí também que ama Deus, que ama a palavra, que ama o estudo da Bíblia, que ama missões, que não está preso a este mundo. Tem um bocado de gente aí, a gente acha que tem hora que é só a gente, né? A gente se acha assim, se acha a Coca-Cola gelada no deserto, né? Se acha assim, o último biscoito no fundo do pacote, né? Mas bora lá, queridos. Se vocês quiserem anotar, eu vou dividir. Nós teremos 3 ou 4 aulas, talvez, tá? Para estudar esse livro. Então, se vocês quiserem anotar, os pontos que nós vamos estudar em cada aula, tá? Então, hoje nós vamos estudar a recompensa de uma refugiada, tá? É o primeiro tópico. A recompensa de uma refugiada, né? Talvez nós vamos estudar 2 tópicos hoje, tá? A recompensa de uma refugiada. Deus ampliou os seus horizontes, né? Os horizontes de Ruth. Segundo tópico. Terceiro tópico. Deus guiou seus passos, né? De Ruth, no caso. Deus cuidou de suas carências. Outro tópico. Quarto tópico já. E o quinto tópico. Deus aumentou suas alegrias. Tá? Então, nós vamos dividir o estudo do Ruth, estruturar com esses tópicos e a partir deles nós vamos fazendo os comentários. Tudo bem, queridos? Anotaram? Quer que eu repita algum ponto? Tudo certo? Então, bora lá para frente. Vamos lá seguir. Repete, por gentileza, professor. Sim, claro. Vamos lá, devagarzinho então. Primeiro tópico, a recompensa de uma refugiada. Primeiro tópico, a recompensa de uma refugiada. Segundo, Deus ampliou seus horizontes. Terceiro, Deus guiou seus passos. Quarto tópico, Deus cuidou de suas carências. E quinto tópico, Deus aumentou suas alegrias. Tá? Tranquilo agora, Kleber? Deus abençoe, obrigado. Amém. Bora lá, mano. Tamo junto. A recompensa de uma refugiada é o que nós vamos, então, iniciar aqui. Essa história meiga, né? Que é uma história bonita, na verdade, a história de Ruth. Antes até mesmo que eu entre no ponto aqui mesmo, proposto, para que a gente entenda a história, eu vou fazer aqui uma síntese mesmo, tá? Um resumo bem básico para que a gente entenda, então, essa história. Primeiro, e algo a ser observado muito curioso, porque nós estamos lidando aqui com uma cultura patriarcal. Isso quer dizer que os homens eram aqueles que eram destacados, os homens eram aqueles que eram, na verdade, levados em conta na genealogia, que são aquela lista, né, dos descendentes, né, da família e tal. Poucas mulheres entram, quase nenhuma entra nessas genealogias, né? É interessante observarmos que a Bíblia foi escrita dentro de uma cultura patriarcal. Isso quer dizer, não quer dizer que a Bíblia é machista, ou muito menos que Deus é machista. Lógico que não, claro que não. Mas quer dizer que a cultura de Israel, tá certo? Era machista no sentido de que as mulheres, elas não tinham muitos direitos. Nenhuma novidade, né, amados? A gente vive aqui no Brasil, da década de 60, 1960 para cá, ou seja, muito recente, é que isso tem tomado, assim, um rumo diferente, né? O movimento, os direitos das mulheres. Não sei se as irmãs, né, todas vocês são novas e não vão lembrar, lógico, não viveram isso, né? Mas a história, eu também sou novo, tá? É que eu estudo a história, então a gente sabe da história, mas eu sou novo. Então, o que acontece? Houve um tempo, não muito distante, estou falando do século passado, que as mulheres não tinham direito de votar. As mulheres, muitas, não tinham acesso à educação.
né? Ao mercado de trabalho, muito menos. Então, essas conquistas, elas são conquistas benéficas, né, para a nossa sociedade. Porque a Bíblia, ela, na verdade, vem corrigindo isso. Quando Paulo diz em Gálatas, capítulo de número 3, verso de número 28, que em Cristo Jesus não há homem e não há mulher. Ele diz, olha, não há judeu, não há gentil, não há servo, né? Não há livre, não há escravo, não há bárbaro, não há cita, não há macho, não há fêmea. Todos são um em Cristo Jesus. O que Paulo está tratando é que o evangelho inclui todas as pessoas e coloca elas em pé de igualdade, no mesmo nível de importância. Porque nós vivemos, desde a queda da ruptura de Adão, essa questão da guerra dos sexos, né? O homem se sentindo superior e a mulher inferior, né? Nos estados islâmicos, na religião islâmica, isso é exageradamente imposto, né? Nós temos uma cultura machista e nós temos muitas vezes, e isso é pecado, tá, queridos? Só para pontuar, isso é pecado. Quando um ser humano, independente até da questão de gênero, mas quando um ser humano ele se coloca sobre o outro, oprimindo o outro, achando que ele é superior ao outro por vários motivos, né? Seja por gênero, cor de pele, classe social, níveis intelectuais e etc. e tal, cultural e tudo mais, isso é pecado. Então, a Bíblia chama isso de acepção de pessoas. Tiago vai falar, né? Quando a gente acha que essa classe aqui ela é inferior, é assim uma segunda divisão do ser humano. Né? São seres humanos inferiores. Não, todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Lógico que nós temos papéis diferentes, por exemplo, no casamento, o homem e a mulher, mas não quer dizer que o homem ele é superior. A gente entende errado quando a gente lê lá o homem é a cabeça da mulher e a gente acha que a cabeça o cabeça, né? É aquele que manda. Não, isso é um cabeçudo. Né? Então, o homem achando que manda na relação é cabeçudo, mesmo porque não manda. Né? A gente que é casado sabe, você sabe disso. Você finge que você que manda e a mulher também engana, achando e fazendo você achar que você manda, mas cuidado. Mas deixa para lá que no assunto não é nada relacionado a casal, né? Então, a risada que os varões dão é de nervoso. Então, vamos lá. Só para pontuar. Então, esse é o contexto onde Ruth aparece, então, ou o livro, melhor dizendo, de Ruth, aparece na Bíblia com o nome de uma mulher, né? É um livro, nós temos Ruth e nós temos Esther, tá? São dois livros que nós temos o título de uma mulher e a protagonista da história do livro é uma mulher, né? É bem interessante, inclusive, que essa mulher, Ruth, ela vai aparecer lá na genealogia de Jesus. Olha que coisa interessante. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente aqui. Né? Então, isso a gente está falando o relato de Mateus, que escreve para os judeus. Então, no capítulo 1, verso 5, lá está escrito lá. Né? A Ruth, inclusive, a gente vai perceber aqui, essa mulher sendo uma estrangeira, ela entra na genealogia de Jesus, a gente vai ver essas mensagens, que elas são muito interessantes, só para se situar. Então, há uma família, há um casal com 2 filhos, tá? Noemi e Elimeleque, saem então de Judá, nessa época de fome que eu já falei, né? Buscando aí a sobrevivência, vão até as terras de Moabe. Chegando lá, Noemi fica viúva, perde o seu filho Elimeleque. Os 2 filhos dela casam com 2 moabitas, uma é Ruth e a outra é órfã. Né? Não entenda que ela é órfã. E agora eu me atrapalhei. Como que é que fala, irmão? Que é órfão, né? Não é órfão, é órfã. Tá certo? O nome dela. Órfã e Ruth, as 2 mulheres estrangeiras, casam então com os 2 filhos de Noemi. Então Noemi fica viúva, perde o marido, e depois de uns 10 anos mais ou menos, que ela perde o marido, ela perde os 2 filhos. Olha só o contexto que essa mulher se encontra, Noemi. Tá? Então é nesse contexto aqui que a gente vai ver que a história de Ruth começa a se desenrolar e ela começa a ser destacada. Então essa história meiga, que se passa durante os dias dos juízes, está em nítido contraste com as histórias contadas, como eu disse, na época do Juízes, capítulo 17 ao 21, né? Ela nos faz lembrar que, mesmo quando uma sociedade sucumbe, as pessoas de fé podem levar uma vida gratificante e bela. Tá? Então, esse é o tema que a gente destacou aqui. Mesmo com essa sociedade, mesmo diante das desgraças, das adversidades,
as pessoas podem viver uma vida grata a Deus, né? Uma vida bonita diante de Deus. Essas pessoas de fé, elas se levantam e elas se destacam em todo esse cenário adverso. Então, queridos, nunca será para nós, discípulos de Cristo, pretexto de declinarmos na nossa fé diante das perseguições. Quanto mais dificuldade tivermos na vida, quanto mais lutas e provações vierem sobre nossa vida, mais oportunidade teremos de mostrar nossa fé, de crescermos, amadurecermos como ser humano, como discípulos de Cristo e os nossos papéis sociais e familiares, tá certo? Provação, luta, dificuldade nunca arrancaram discípulos de Cristo da presença dele. Pelo contrário, sempre conduziram os discípulos e discípulas de Cristo mais na dependência e com mais comunhão, porque a dependência, a carência, né, a percepção de que nós somos pequenos, isso se agiganta na nossa vida, e aí sim nós nos vemos mais dependentes de Deus. Então, quanto mais lutas na nossa vida, mais oportunidades surgem para que a gente nutra a nossa comunhão com Deus, para que a gente cresça na fé, tá bom? Isso é uma realidade, né? A gente, quando se acha em aperto, a gente já fala, Jesus, começa a orar um pouco mais, começa a se dedicar um pouco mais, começa a se desprender das coisas deste mundo, entendendo que, ainda que a gente tenha recursos desse mundo, amados, só Jesus, só a graça de Deus, só a comunhão com o Espírito Santo, só a palavra de Deus é suficiente. Só esses meios são eficazes para nos sustentar no meio de tanta dificuldade, né? Então, onde há mais sofrimento, nós percebemos mais a fidelidade a Deus nesses ambientes, como eu falei no início aqui, tá bom? Então, bora lá. Após uma tragédia, então, de lutos, né? 3 mulheres, elas encontraram em situação de desamparo. Então, imagina só, 3 mulheres estrangeiras, né? Noemi, ela era belemita, né? Era judia, estava lá em Moabe. Essas 2 outras mulheres, Ruth e Orfa, ficaram desamparadas naquele contexto cultural onde as mulheres não tinham sustento. Então, mulher viver naquele tempo não é a mesma coisa que viver hoje, irmãos, ainda mais em países como o nosso, né? Como eu disse, embora a gente tenha ainda algumas dificuldades e diferenças, aí, injustiças, né, sobre essa questão de mulher e homem, em vários sentidos, nós temos ainda, infelizmente, mas naquele contexto era muito diferente. Então, uma mulher sem um homem naquele contexto cultural tinha 2 destinos para ela. 2, apenas 2, não tinha um terceiro. O primeiro, não é o primeiro, mas um deles, era a mendicância, ia mendigar, né? Ia ser pedinte, né? Que a gente fala hoje, ou ia ser prostituta. E isso para sustentar, para ter o que comer. Quando Jesus, me parece que lá no capítulo de número 11, se não me falha a memória de Lucas, ele encontra uma mulher que estava indo levar o seu filho, enterrar o seu filho, na verdade, né? Lá na cidade de Naim, a viúva de Naim. Quando Jesus se depara com aquela mulher, e aí Jesus ressuscita aquele filho, homem, aquilo para aquela mulher não foi só alegria, e já bastava, né? Ter o filho de volta já seria a maior bênção. Mas aquela mulher, após enterrar o seu filho, porque ela já era viúva, já tinha perdido o marido, olha só, amados, a situação. Já tinha perdido o marido, mas tinha um homem que era quem substituía o marido, né, quando ele morria, que era o filho mais velho ou o único filho, no caso dela. Mas morreu também esse filho e ela ficou sozinha. E ela ia voltar para casa, 2 destinos. Para se sobreviver, amados, ou ia para a prostituição ou ia para a mendicância. Um dos 2. Então, quando Jesus ressuscita aquele menino, aquele filho dela, eu falo menino, mas nem sei, de repente o cabra já era barbado, tinha uns 30 anos, né? Mas para a mãe, menino é sempre menino, né? Então, eu tô com a barba branca aqui, minha mãe fala, ô, meu filho, já tomou leitinho? Eu falo, mãe, o que é isso, mãe? Então, chamo de menino, mas devia já ter um... Não é não, amado? Os filhos ainda são... Os filhos estão dando risada porque sabe que a mãe faz esses negócios assim, né? Coloca a gente nessas enrascadas, né, Douglas? Você sabe disso. Então, vamos lá. Vou falar besteira e eu perco o raciocínio. A viúva de Naim, não é isso? Então,
ela, quando recebe, então, esse milagre, o filho de volta, Jesus está devolvendo não só a alegria do seu filho, né, de volta nos seus braços, no seu colo, mas estava dando a oportunidade dessa mulher continuar com a vida digna, porque ela não ia precisar ir para a mendicância ou para a prostituição. Então, esse era o contexto de Israel, tanto na época de Ruth, quanto no Novo Testamento, não mudou muita coisa. Tá? Então, a gente entende que essas situações... Opa, a gente só tem 10 minutos aqui, mas eu vou fazer outra chamada, amados, porque eu preciso passar um conteúdo aqui, não sei se eu estou falando demais, estou sendo muito prolixo, né? Mas vamos lá. Então, essas mulheres, elas se encontraram em abandono, né? Cada uma delas iria seguir seus caminhos, até que Ruth decide ficar com sua sogra por se apegar a ela, o texto vai dizer isso, nós vamos ler, e a sua fé. Então, essas três mulheres estavam desamparadas, quer dizer, Noemi ia voltar lá para o seu país, porque tinha parentes lá ela poderia, né, até, de repente, ser amparada de alguma maneira, e as outras, a órfã ia para o sua parentela, e Ruth da mesma maneira. Então, Ruth decide seguir a sua sogra, porque era apegada a ela, né? E também a sua fé. Não só a sua pessoa se apegou a ela, e coisa boa, né? Ó, não tem intriga aqui que a gente tem, em muitos casos, aí, essa questão de nora, de genro, aquela coisa toda. A gente já percebe que há algo salutar, algo muito valioso a aprendermos aqui nessa relação de Ruth com a sua sogra. A gente tem esse negócio meio que cultural, né? A gente pega aí e fala mal da sogra, isso é errado, amado. A gente faz piadinha, mas isso a gente precisa estar corrigindo, tá? Então, sogra é uma benção. Tanto é que eu tenho duas. Uma mulher só, mas duas sogras. Porque depois eu explico esse negócio. Mas vamos lá. É uma benção, né? Depois que elas perderam a batalha para mim, então se uniram. Vamos lá. Essa estrangeira chega a Belém e Deus providencia um recomeço para a sua história. A gente está falando de Ruth, né? Estrangeira Ruth. Noemi e Ruth voltam, então, para Belém, tá? E aí Deus providencia um recomeço para a sua história. E ela entra, eu estou resumindo aqui, né? Ela entra na própria genealogia de Jesus, como eu falei, se tornando bisavó do principal rei de Israel, que é o próprio Davi, né? E aí Davi, então, é que se destaca em toda a história, mas a gente, às vezes, esquece. Lá no final, no capítulo 4, a gente vai ver, Ruth se torna bisavó de Davi. Olha só o que Deus faz, como Deus reverte a história de uma pessoa. Então, a mulher, naquela cultura, já tinha suas dificuldades. Uma estrangeira já era outra dificuldade. É por isso que eu falei, Deus recompensa os refugiados. Ela, de fato, era uma refugiada, né? Ela estava fora da sua cultura, fora do seu país, longe da sua parentela. Então, olha que coisa interessante, inclusive, tema atual para nós hoje pensarmos, amados. É um tema atual, os refugiados no mundo. Como que a igreja lida? Qual é a nossa opinião a respeito disso, né? O que Deus pensa a respeito dessa situação aí de refugiados, por exemplo. E aí o tema central, então, desse livro, certamente ponha Deus em primeiro lugar. Foi o que ela fez. Ruth fez isso. Então, ela poderia fazer como Orfa fez? Foi o curso natural. Orfa seguiu o seu caminho, né? Fez uma coisa natural, cuidou dos seus interesses. Vamos ler o livro de Ruth, capítulo de número 1, verso 14, verso 15? Bora lá? Ruth, capítulo de número 1, versículos de número 14 e versículos de número 15. Olha só o que está escrito aqui nessa versão. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Isso é a despedida delas, né? E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Verso 15 do capítulo 1. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo. A Noemi disse a Ruth. E os seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Então a gente percebe que Orfa fez aquilo que era natural. Não tinha mais um marido, não tinha filhos. Foi voltar para sua terra, onde ia buscar amparo de alguma forma, porque lá ela não teria. Mas é interessante que Ruth, ela não toma essa atitude natural. A gente não está falando se é certo ou errado. É natural, faz parte da vida, né? Ruth fez a coisa de grande preço e ficou ao lado de sua sogra necessitada. Olha só que coisa interessante. Mas ainda ela pôs a sua confiança em Deus. E a gente vai continuar lendo aqui o verso 16, 17 e 18. Então a gente só está fazendo a comparação dessas duas mulheres, a Orfa e a Ruth. A Orfa segue o seu caminho, age naturalmente. Ruth não. Ela no verso 16, 17 e 18 é o que ela
diz aqui, disse, porém, Ruth, não me instes, né? Não insista, para que te deixe e me afaste de ti, porque onde que tu fores, esse aqui é o versículo mais conhecido do livro de Ruth, né? Porque onde que quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei. Eu e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida. Eita, coisa boa! Uma mulher resolvida, amados. Ó, coisa boa. Toda resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Percebam, amados, a qualidade ou as virtudes que Ruth mostra, né? Então, ela confiou em Deus, uma mulher de fé. A gente está falando de uma estrangeira, uma mulher, né? A Bíblia pega essas histórias, isso é registrado justamente, amados, para quebrar esses preconceitos, sabe? Para quebrar essas coisas que a gente constrói, né? De que, é só pessoa assim, o assado. Não, amados. É interessante que Deus encontra ou Deus gera na vida daqueles que menos se espera na humanidade, na sociedade, né? Pessoas que muitas vezes nós, nessa pecaminosidade nossa, nós nessas limitações, nessas soberbas nossas, olhamos e achamos que dali não pode vir muita coisa boa. Aconteceu na vida de Jesus, né? Porque veio de Nazaré. Aconteceu na vida do próprio Davi, quando seus irmãos aparentemente eram mais preparados do que ele, homens de guerra, né? E vários outros personagens na história também aparece. A Bíblia faz questão de apresentar esses exemplos. Paulo vai dizer lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, né? Deus chama as coisas que parecem ser loucas para este mundo, as coisas que parecem ser vis, desprezíveis, aquelas que parecem que não são. Pega essas coisas propositadamente e aí Deus vai usando. Deus vai glorificando o seu nome, porque se Deus escolhesse só a nata, né, da sociedade, só os mais capacitados humanamente, aí, meus amados, esse povo já ia se orgulhar até não querer mais. Se pega esses Zé Ninguéms da vida, se pega esses do monturo, se pega a gente do lixo da humanidade, na escória de todos, como Paulo disse que ele era. Se pega a gente fracassado na vida, abençoa a nossa vida e nos usa, a gente já quer se orgulhar em alguma coisa, imagina se a gente já fosse assim, top das galáxias, e aí Deus chamasse. Deus me chamou porque eu sou o top das galáxias? E nada, irmão. Né? Então a Bíblia já traz aí esses exemplos, já que é para humilhar todo mundo mesmo, e é Deus que faz tudo em todos, opera tudo em todos. A Ele a glória, a honra, o louvor, a majestade, o domínio pelo século dos séculos. Glória a Deus. Aleluia. Pelo menos uma pentecostal surgiu aí. Então, vamos lá. Ruth prometeu ficar com ela até o fim, o verso 17 que nós lemos. Olha o que ela diz aqui. Veja novamente na Bíblia aí. Onde tu fores, eu irei. Verso 17, olha só. Ruth promete até o fim. Onde quer que morreres, morrerei eu, e serei sepultada. Olha que coisa interessante, amados, né? As virtudes dessa mulher, a fidelidade, a lealdade, a decisão dela. Ela disse, eu vou até o fim mesmo, tá? E é interessante que Boaz, eu estou adiantando um pouco a história, depois a gente vai retomar isso, como é uma aula introdutória, então estou trazendo um panorama mais geralzão, tá? Depois a gente toma aqui, e aí vocês vão entender, a gente vai juntando o quebra-cabeça. Mas Boaz foi um parente de Ruth, né? Quando elas voltaram, e aí a gente vai ver o que desenrolou na história. Mas ele abençoou, declarou a bênção de Deus sobre a vida de Ruth, justamente por perceber que Deus estava abençoando ela por aquilo que ela tinha feito lá atrás, ou seja, essa lealdade, essa decisão, esse passo de fé, a confiança em Deus, né? O resultado de tudo isso foi a bênção de Deus na vida dela. Mas a qualquer momento cai aqui a conexão, não é nem a conexão, né? É o tempo de gravação, mas já entre novamente, tá? Já entre de novo aí para a gente continuar. Então, só para a gente finalizar aqui, então Ruth promete ficar com Noemi até o fim, tá? Isso está no capítulo 1 e verso de número 17. Queridos, para não cortar aqui do nada, eu acho que eu vou interromper aqui e a gente faz outra ligação, pode ser? Tudo bem? Tá?
Então, só vou interromper aqui, já fiquem aí, entre novamente.